Boa tarde a todos. É muito bom poder estar aqui e tão bom poder louvar a Deus e celebrar os batismos, celebrar a vida que nós temos em Cristo. É fantástico mesmo e poder agora estudar a palavra juntos. E como o Pedro disse, partilhar um bocadinho. Enquanto eu estou a falar, acho que vão aparecer algumas fotografias. Eu não vou estar a explicar especificamente cada uma delas, mas para terem um bocadinho noção daquilo que Deus está a fazer também no Rio de Janeiro, na Casa Cruzeiro. Muitos de vocês já conhecem o trabalho que está ali a ser desenvolvido. Mas é um grupo de amigos que nós conhecemos bem, que sentiram da parte de Deus para começar um trabalho mesmo no coração, no topo do Morro da Providência, bem no centro do Rio de Janeiro, a trabalhar com ali os mais pobres e marginalizados, principalmente jovens, e o trabalho tem crescido, tem sido uma bênção, e eu vou estar a partilhar um bocadinho daquilo que foi a minha experiência também de visitá-los e aquilo que Deus desafiou o meu coração através dessa visita também. Espero que seja um encorajamento para vocês. Mas eu sei que vocês aqui têm estado a estudar o livro de João, e João está à procura dar a conhecer Jesus. Desde a primeira parte do primeiro capítulo, desde o início, João começa a revelar quem Jesus é verdadeiramente. E cada história revela um pouco mais. Então hoje vamos ler a história em João 4, se tiverem a vossa Bíblia. Uma história que se calhar muitos já conhecem bem. Eu vou só ler do versículo 1 ao 26 e depois falar um pouco sobre isto. Então, João 4, versículo 1. Lembram-se da semana passada, vocês terão estudado Nicodemos, é uma história também fantástica, Jesus a explicar que é necessário para entrar no reino de Deus nascer de novo, nascer do Espírito, e que Jesus veio, de facto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, sim, mas que o mundo fosse salvo através dele. Esse é o contexto. Logo a seguir, então, temos esta história da mulher samaritana, que é um contraste absoluto com a história de Nicodemos. Então diz assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais à Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O facto é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de facto já chegou,
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Uau! É a primeira vez que Jesus se declara como o Messias na história até agora. Okay? Traz esta revelação. E logo a uma mulher samaritana. Uma pessoa improvável, digamos assim. Mas ele faz esta pergunta a meio da história. E ele diz-lhe logo no início: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria dito e ele lhe teria dado água viva. Eu quero começar com essa pergunta para vocês também. Vocês conhecem? Vocês conhecem este Deus, este Jesus, desta história que nós estamos a ler, das histórias que nós estudamos todas as semanas? Porque é o mesmo Jesus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E Ele está a fazer esse mesmo convite e está a lançar este mesmo desafio. Se vocês conhecessem o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e Ele lhe teria dado água viva. Fantástico, não é? Um dia normal para Jesus, ele tem que sair da Judeia, a sua fama está a espalhar, começa a ficar perigoso e ele sabe que a hora dele para ser preso e crucificado ainda não chegou, então ele tem que voltar para a Galileia e para chegar lá tem que passar por Samaria. Agora, como a história indica, Samaria não era o lugar preferido dos judeus. E ele fez-me lembrar um bocadinho do Morro da Providência. Okay? Pela primeira vez, eu estava recentemente no Rio, apanhámos uma viagem de Uber e metemos a morada do local do Morro da Providência, da Casa Cruzeiro. E apareceu no ecrã lá do Uber a seguinte informação: perigo, okay? Assim em vermelho. Perigo. O seu destino encontra-se num local de alto risco de criminalidade. Não é aconselhável ir para essa zona. Então o motorista da Uber teve que rejeitar essa notificação 2 vezes para poder seguir o seu caminho. Se Jesus tivesse colocado no Uber, não é? vamos passar por Samaria, iria aparecer um sinal parecido: perigo. Não vais para Samaria porque se fores lá há um alto perigo de contaminação. Os samaritanos eram vistos como impuros. Conviver com eles não era aconselhado, era visto como perigoso, podiam ser contaminados. Mas Jesus vai na mesma, como eu disse, um dia normal, uma coisa que ele precisa de fazer. Está cansado, a meio da viagem, encontra um poço, envia os seus discípulos para ir buscar comida e, no entanto, acontece algo inesperado. Sabem, quando eu estava naquele Uber, eu estava a olhar para a expressão facial da motorista, era uma mulher. Okay? E aquilo, quando chegamos lá ao Morro da Providência, a cidade em si, Rio de Janeiro, é bastante plana, mas depois tem estes morros pelo meio. E então ela chega e começa a subir o morro. E quanto mais sobe, mais preocupada começa a ficar. Eu começo a ver que ela está a fazer as contas. Como é que eu vou fazer aqui a volta? Como é que eu vou sair daqui? Se acontece qualquer coisa? Não é? Ela está a pensar: faz o teu trabalho e resolve isto rápido, sai daqui o mais rápido possível. Agora imaginem aquela samaritana com os seus cântaros, não é? Para ir buscar água, e à distância ela vê que no poço que ela vai todos os dias está lá um homem. Aproxima-se mais um bocadinho. É um homem judeu, um rabino. Ela teria percebido isso pela forma como ele se veste. Está lá sentado sozinho. E agora? O que é que eu faço?
cara dela, se calhar, também fez todas aquelas contas que a motorista do Uber estava a fazer. E ela provavelmente estaria a falar consigo mesmo. Não, coragem, mulher, avança, faz o que tens que fazer. Tu precisas desta água para sobreviver. Vais lá, olhas para o chão, não tens contacto ocular nenhum com ele. Pegas na água e sais dali o mais rápido possível. Está na moda falarmos destas desigualdades sociais, não é? Mesmo nas notícias, este fim de semana, aquilo que está a acontecer em Lisboa, naqueles bairros sociais, estas lutas que estão a haver, estes tumultos com as próprias forças da autoridade. E esta é a realidade, existe um desequilíbrio social. Existem estas desigualdades. E eu, ao refletir um pouco sobre isto, na minha experiência pessoal, eu nunca senti isso mais vincado do que quando visito o Morro da Providência. Nunca estive tão consciente do meu privilégio, por assim dizer. As pessoas olham para mim, homem, branco, olhos azuis, loiro, não é? São logo coisas e a partir daí começam logo a fazer não é? Ligações. Pensam provavelmente vêm da Europa, provavelmente com acesso à educação superior. Sou uma pessoa que tem casa própria, tenho dinheiro no banco, comida na mesa, uma cama para dormir. Sou um privilegiado. E o maior privilégio, até que eu estou muito consciente quando estou lá, é que eu venho de uma família estável, com mãe e pai presentes, que me acompanharam desde sempre e que ainda hoje estão ao meu lado. Isso naquele contexto do Morro da Providência não existe. E está logo na cara, mal entras lá, quando começas a percebes que há esta desigualdade. Um pouco como esta mulher samaritana teria sentido, experimentado ao estar com este homem judeu neste contexto. Ela que era uma mulher vulnerável, vivia nas margens da sociedade, vivia envergonhada da sua situação. No Brasil há um termo para pessoas como eu, somos gringos. Não é? Os brasileiros conhecem, de certeza. Não é? Sou um gringo, quando eu chego lá sou um gringo. O que é que isso significa? Devo ter dinheiro, venho ou da América ou da Europa. E logo, a partir desse momento, o relacionamento tem logo ali um ponto de partida desta desigualdade. E eu e tu não somos iguais. É muito interessante ler esta história com esse contexto, porque aprendemos muito sobre missão transcultural. E, mais uma vez, acho que é muito relevante para os dias de hoje, muito relevante para toda esta imigração que está a acontecer, todos estes povos que estão a entrar em Portugal, mesmo aqui na igreja, é fantástico, mas isso traz as suas tensões, muitas vezes. E o que vemos com Jesus, logo no início, é que como é que Jesus quebra o gelo, quebra logo ali a primeira barreira. Jesus toma a iniciativa. É ele que faz a primeira pergunta. E ele diz-lhe, dê-me um pouco de água. Dá o primeiro passo. Pede ajuda. Coloca-se numa situação perante aquela mulher em que ele precisa dela e da ajuda dela. E o pedir ajuda é uma das formas mais poderosas para quebrar barreiras, quebrar preconceitos. É uma coisa super simples e acessível, mas aquela mulher imediatamente ia se sentir valorizada, ia se sentir vista por aquele homem, por Jesus. E ele está a dizer que ele precisa dela.
Agora, na minha experiência, mais uma vez, as pessoas gostam de se sentir valorizadas. Gostam que lhes peçam ajuda. Na maior parte das pessoas reage bem a isso. A minha esposa descobriu isso nos inícios. Nós plantámos uma igreja ali no Porto. Uma família portuguesa visitou-nos e ela é muito simpática, a Lucy, quem a conhece, muito boa a criar relacionamentos, a meter conversa e gosta muito de comida e cozinha muito bem. Isso muitas vezes é um ponto de conversa. Então ela estava ali com um casal português e começaram a falar da comida típica no Porto. Falaram, por exemplo, das tripas e a Lucy a meter conversa, não é? A querer imitar Jesus. Ela diz, eu por acaso nunca comi tripas. Mas nunca comi porque também não sei cozinhar. Qualquer dia tem que me enviar a receita. Não é? Pediu ajuda. Passados 5 minutos estávamos a ser convidados para a casa daquele casal para comer tripas. E foi uma experiência que a Lucy nunca se vai esquecer. Aquela senhora portuguesa sentiu-se valorizada. Sim, e teve gosto em mostrar aquilo que sabia fazer, que gostava de fazer. Para aqueles que estão a chegar a este país, essa é uma dica importante para vocês. É a melhor dica, se calhar, que podemos dar para vocês se adaptarem a Portugal, para conquistarem o amor dos portugueses. Peçam ajuda. Peçam receitas. Elogiem a comida e os costumes portugueses. Quando derem por ela, vocês já estão a ser convidados para ir jantar à casa dos portugueses, que eles gostam muito de fazer tripas e outras delícias. Mas é uma forma de quebrar barreiras. Tão simples. Mas a mulher, como é natural na história, responde com alguma suspeita ainda, não é? Ela começa... Eu acho que ela se calhar saltou, não é? Do lugar onde estava, quando ouviu a voz de Jesus, não estava à espera daquilo. Mais uma vez, aquela imagem da motorista, se tivesse ali um bandido a falar com ela ia estremecer. Aquela mulher provavelmente estremeceu ao ouvir Jesus falar com ela, apanhou um susto de morte. E não entende aquilo que está a acontecer. Será que eu ouvi bem? Ele falou comigo. E agora o que é que eu faço? Era suposto chegar, pegar na água, fugir. Agora tenho que interagir com ele. Ela diz, Senhor, como é que o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Quando os nossos amigos, o Luke e o Luís, chegaram ali ao Morro da Providência, eles também foram vistos com bastante suspeita, não é? O que é que vem para aqui um gringo fazer? Não é? Tem muitas histórias daquilo que tiveram que passar com os bandidos, para os convencer, para ganhar a confiança deles, e também algumas histórias com a própria polícia. Não é? Essa foi uma das primeiras, se calhar o Luke vai dizer a coisa mais assustadora que lhe aconteceu, foi quando a polícia entrou por ali pela Casa Cruzeiro adentro, e obviamente estão ali a querer falar com toda a gente, percebem que o Luke é inglês, tem um passaporte inglês. O que é que está aqui um gringo a fazer? No meio da Providência. Pegam nele, levam-no para a esquadra e ninguém sabe o que é que vai acontecer na esquadra, não é? Mas pela graça de Deus, nada aconteceu. Mas não admira que a mulher está com o pé atrás. O que é que se passa aqui? Não é? E não admira, para aqueles que estão a chegar à nação, que os portugueses também tenham algumas, às vezes, tenham um bocadinho o pé atrás. Não fiquem surpreendidos, nem levem a mal, porque isso é absolutamente normal. Eu sei que, por conversa com muitos nossos amigos brasileiros, que por vezes até sofrem um pouco de racismo, infelizmente. Isso é terrível, nunca devia acontecer. Mas isso não é normal, não é? Mas que os portugueses não recebem todos de braços abertos logo à primeira vista também é algo que
devemos perceber, não é? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Portugal, 10 milhões. Não é? E de repente Portugal está a mudar radicalmente em muito pouco tempo. E toda esta imigração faz-se sentir no dia a dia das pessoas. E é um pouco assustador para os portugueses. É um pouco desconfortável às vezes. Então quero pedir aos nossos irmãos, amigos brasileiros e outros, tenham paciência connosco, tenham graça para com os portugueses, como Jesus teve com esta mulher, que inicialmente está com o pé atrás, mas que depois percebe a verdadeira intenção de Jesus. A terceira coisa que vemos nesta história é que, depois dali de uma conversa para trás e para a frente, isto dá quase a volta por completo. Jesus começa a história a pedir água à mulher, lembram-se? Mas agora Jesus explica e faz o contrário, oferece água de beber a ela. Ele diz, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Água viva. Agora, aquela mulher, eu não faço ideia o que é que ia na cabeça dela. Era tudo muito confuso, não é? Um judeu aqui oferecer-lhe água, nem sequer tem um cântaro, o poço é fundo, como é que ele vai buscar a água? Por acaso ele é maior do que Jacó, já está a pensar na própria história da nação, tudo aquilo a tentar fazer sentido. Mas Jesus aqui a oferecer água viva. E reparem que Jesus oferece algo que ela não conhece, que ela nunca experimentou. Algo completamente diferente, completamente fora. E desperta a curiosidade dela. A Casa Cruzeiro é, mais uma vez, um quadro lindo daquilo que a Igreja de Cristo deve ser. É uma luz no cimo daquele morro da providência. É um lugar de inclusão, é um lugar de esperança, é uma família. E muito daquilo que eles fazem é serviço só nas coisas básicas da vida, do dia a dia. Okay? Uma cama para dormir. Eu acho que tem lá uns 15 jovens agora a dormir. Mais de metade deles são ali da providência, sem retaguarda familiar, sem apoio familiar. Estão basicamente a dar-lhes cama para dormir, comida na mesa, um ambiente seguro para poderem avançar na vida. Estão-lhes a ensinar coisas básicas da vida, respeito, responsabilidade. Todos têm tarefas domésticas, há ali uma listinha, estes jovens têm todos coisas para cumprir, horários para cumprir. Eu lembro-me, não é, das primeiras vezes que visitei um rapaz de 18 anos, eles terem que ir lá bater à porta. Está na hora de ir para a escola. Anda lá, levanta-te. Coisa que a mãe e o pai normalmente fazem. E isso é incrível, isso é transformador, mas isso é, como eu disse, coisas básicas da vida. Isso é como se fosse água, que eles precisam para viver. Mas Jesus oferece água viva, água transformadora. E a Casa Cruzeiro também oferece isso, oferece mais do que isso. Isso eles podem encontrar em qualquer outra instituição de caridade local. Mas o que faz a diferença na Casa Cruzeiro é que eles oferecem Jesus. Eles oferecem esta fonte de água viva. Mais uma vez, outra ilustração da Casa Cruzeiro. No dia anterior a eu chegar para a minha visita, à noite, 3 bandidos, arma ao peito, batem à porta a pedir alojamento para a irmã do chefe bandido. Porque ela não tinha onde dormir naquela noite, queriam uma cama para ela dormir. O Luke, não é? E agora, o que é que eu faço?
Eles disseram, não. Não estamos aqui para isso. Não somos um hotel, não somos um hostel. Eles foram embora, chateados. Passado uma hora, veio o chefe dos bandidos. Tum, tum, tum. Olha, como é que é? Eu já te disse que eu preciso de uma cama para a minha irmã. E eles, não. Não estamos aqui para isso. Aquilo que eles estão a fazer é algo maior. É algo diferente. É espiritual. É transformador. E sabes, eles têm noção daquilo que estão a fazer, daquilo que têm para oferecer. Será que nós vivemos com essa mesma confiança? Que nós temos algo para oferecer? Porque temos Cristo em nós, temos esta água viva para dar às pessoas à nossa volta? Podemos ajudar nas coisas básicas, devemos dar água. Mas temos algo melhor ainda. Não é? Nas conversas banais do dia a dia, nós podemos participar na conversa e não é? Mas temos algo para acrescentar, algo para trazer, algo diferente, que eles nunca vão ter ouvido falar. Como esta mulher introduziu ali um tema que ela desconhecia por completo. Água viva, mas o que é isto? Mesmo assim, a mulher continua desconfiada, ok? Isto ainda não foi suficiente. Jesus está ali a trabalhar com muita paciência, a tentar alcançar esta mulher. Ela continua desconfiada, não consegue encaixar Jesus em nenhum dos seus paradigmas culturais, históricos, religiosos. Ela está a pensar, mas será que ele é maior que Jacó? Não percebo nada disto. Jesus desperta a sua sede com a sua forma de estar, com as suas perguntas, com a sua graça, com aquilo que ele lhe oferece, até a mulher parecer estar pronta para receber. Ela diz, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Nem preciso voltar aqui para tirar água. Fantástico. Trabalho feito, não é? Esse é o sonho de qualquer pregador aqui ao domingo, não é? É chegar ao fim e as pessoas dizerem, uau, obrigado pela mensagem, dá-me disso, eu preciso disso, quero mais disso. Se pensarmos, não é? Ela estava pronta para receber. Ela queria a água que Jesus estava a oferecer. Mas a história não acaba aí. Jesus começa por pedir água, depois oferece água viva a esta mulher, mas ele também sabe que ela ainda não está pronta para receber essa água. Algo mais profundo tem que acontecer na sua vida. Primeiro, vá, chama o seu marido e depois volte. Não é? É interessante que Jesus espera para lançar. Ele lança o desafio quando ela está aberta e pronta para receber. Não antes. Ela mostra interesse, quer daquela água, então ele diz, então vai chamar o seu marido primeiro. A mulher, envergonhada, responde uma meia-verdade, não é? Não tenho marido. Pois não, não é? Ele disse, respondeu corretamente, é verdade. Mas você já teve 5 e o homem com quem está nem sequer é seu marido. Ele confronta esta mulher com o seu pecado. Porque ele sabe que ela tem que lidar com isso para poder receber esta água viva. Agora, esta mulher muitas vezes é mal compreendida nesta história. Esta mulher, na realidade, muito provavelmente teria sido vítima no meio disto tudo. Divórcio, naquela altura, era algo que era estritamente um direito do homem. Se ela foi divorciada 5 vezes, foi porque 5 homens usaram-na e divorciaram-na.
E sabemos que se foi divorciada e para ser mulher naquela situação, casamento, as pessoas casavam não era por amor, era por sobrevivência. Esta mulher precisava de um marido para segurança própria e para sobreviver. Então era ousada, deitada fora. Ousada, deitada fora. E o marido com quem está agora, o homem, nem sequer se dignificou a casar com ela. Então ela é uma mulher que vive envergonhada da sua história. Mas também é uma mulher que foi usada, que foi abusada, que foi humilhada. Jesus confronta-a com o seu pecado, mas lembram-se que ele disse a Nicodemos: Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Ele veio ao mundo não para condenar o mundo, mas para que através dele o mundo possa ser salvo. Então Jesus não está aqui a julgar esta mulher, mas está assim a oferecer-lhe um caminho para a salvação. O que é que ele diz à mulher? Creia em mim. Creia em mim. Creia em mim. É só isso que ela precisa fazer. Creia em mim. Como vimos a semana passada, vocês viram, o que é que nós precisamos? Precisamos de nascer de novo. Nascer do Espírito. Através de Jesus Cristo. Creia em mim. Que palavras fantásticas. Uma palavra, uma afirmação carregada de esperança. Esta mulher, com certeza, cansada de carregar este fardo do seu pecado e do pecado que tinha sido feito contra ela, ao ouvir estas palavras: creia em mim, mulher. Esta mulher que se sentia pequena, humilhada, que tinha que andar, não é, escondida do resto da sociedade para não ser julgada, tem este homem a olhar para ela a dizer: crê em mim. E em vez de teres que vir a um poço todos os dias, pegar no teu jarro, ir lá buscar a água, todo este trabalho, no calor do dia, eu vou-te dar uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. Uma última história da Casa Cruzeiro. Eles disseram que não à irmã do bandido, mas estava lá e eu vim a descobrir um outro bandido a morar com eles. Okay? Um homem que tinha sido preso, era um dos chefes ali do Morro da Providência, um dos bandidos, tinha sido preso e, passado um tempo, teve a oportunidade de sair durante um dia em liberdade, até acho que foi o dia da mãe, nem sei, e ele aproveitou para fugir e não voltar. Era um homem procurado pela justiça. Mas ele tinha ouvido falar da Casa Cruzeiro. E ele foi lá e bateu à porta. E ele disse: eu quero mudar de vida. Esta é a minha situação. Foi isto que eu fiz. Eu quero mudar de vida. Vocês ajudam. Eu quero deixar esta vida de bandido. Vocês ajudam. E com algum temor e muita oração, o Luke e a liderança acolheu. E aquele homem foi transformado. Porque ele bebeu desta água viva. Foi transformado completamente. Eu conhecia, não fazia a mínima. Depois eles tiveram, é um homem doce, prestável, respeitador, ajuda em tudo, ali na Casa Cruzeiro. Não podia, era nunca sair de casa. Nós íamos à igreja e ele tinha que ficar. Porque se fosse apanhado fora, podia ir preso outra vez. E envolveu verdadeiro risco também para a Casa Cruzeiro. Não é? Eles próprios estavam assim um bocadinho: será que devemos, será que não devemos? Mas Deus é Espírito, e o Espírito dirigiu-os, levou-os a acolher aquele homem. E sabem, a semana passada, eles foram com aquele homem à polícia para ele se entregar, para cumprir o resto da sua pena. Glória a Deus. Um homem transformado por Jesus Cristo, que volta para a prisão para enfrentar, não é, a consequência do seu pecado, mas que volta para
para aquela prisão agora com Jesus Cristo. Amém? Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Este Deus não está limitado por barreiras, não está limitado por barreiras geográficas, por barreiras culturais, por barreiras sociais. Deus é Espírito. Da mesma maneira que Deus ama o Nicodemos, aquele homem privilegiado, Ele ama esta mulher samaritana e dá-lhe esta esperança e este caminho para a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante estudar esta história em Samaria também à luz daquilo que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Jesus, antes de ir para os céus, Ele promete o seu Espírito Santo. E Ele diz que esperem em Jerusalém até que recebam o poder do alto, o poder do Espírito Santo, para que sejam minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Lembram-se? E depois vemos que os discípulos, inicialmente, eles recebem aquele poder do Espírito Santo, há um avivamento, a igreja a crescer, coisas incríveis a acontecer, mas eles ficam em Jerusalém. E é só quando Estevão se ergue e vem pregar perante ali os líderes religiosos e vem explicar que Deus, o Altíssimo, não pode ser contido dentro das paredes de um templo, porque Ele é Espírito. E a partir desse momento a igreja espalha-se para o resto do mundo fora, sai de Jerusalém, porque Deus não pode ser contido num lugar, como Jesus explicou aqui à mulher samaritana. Vai chegar um dia, e esse dia chegou, quando o Espírito caiu sobre a igreja. E depois, primeiro local onde Filipe vai, Samaria. Jesus tinha preparado o caminho, esta mulher que depois transbordou de água viva, que foi contar a todos os seus amigos, vizinhos, e agora Filipe estava lá para colher os frutos da semente que tinha sido semeada por Jesus e por esta mulher. E não só há ali sinais e maravilhas, mas João e Pedro vêm, impõem as mãos, e o que é que acontece? Eles recebem o Espírito Santo. Não há barreiras. Alguém leu no início, não é? Em Cristo não há judeu, nem samaritano, não há brasileiro, nem português, não há habitante do morro, nem habitante do parlamento. Não há. Somos um em Cristo Jesus. E esta mulher tímida, envergonhada, agora passou a anunciar esta salvação a toda a gente. Não consegue conter a água viva a jorrar dentro dela pelo poder do Espírito Santo. Começamos a celebrar batismos da Inês e da Esther. Incrível, não é? A vida em Cristo Jesus. Falei-vos um pouco da Casa Cruzeiro. Estejam em oração por eles, pelo trabalho deles. Percebem que é um local especial no coração de Deus. Estão a fazer um trabalho incrível, mas um trabalho difícil, perigoso por vezes. Mas Deus a abençoar tremendamente. Mas quase que, mais do que orarem por eles, orem por nós. Orem por nós. Qual é a nossa Samaria? Qual é a nossa Samaria? Eu estava a contar isto a uma amiga, 15 dias atrás, uma brasileira também do Rio de Janeiro. E ela disse, André, olhou para mim assim nos olhos, André, eu jamais entraria no Morro da Providência. Jamais iria a um lugar desses. Qual é o teu jamais? Qual é aquela barreira que precisa de ser quebrada? Lembra-se, Jesus toma a iniciativa. É Ele que vai, é Ele que pede ajuda. É Ele que faz a ponte. E lembra-te que tu tens sempre algo para oferecer.
algo que as pessoas desconhecem, algo que as pessoas nem sabem que existe, algo que vai transformar as suas vidas. Vocês têm água viva para dar a este mundo à nossa volta que está sedento, que está com sede, que está como esta mulher, a precisar de um caminho para a salvação. Jesus veio não para condenar, mas para oferecer este caminho. Amém? Ele é o Cristo, o Messias, o único que pode salvar. Acreditas nisso? Acreditas nisso? Então, partilha isso com alguém. Amém? Vamos orar.